Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem eu falei muito de minha esposa e de minha filha. Aí minha esposa não pôde vir, mas veio minha filha. Está na salinha, só tem 6 anos. Está na salinha. Mas eu gostaria de presentear a família mais recente da igreja. Aí o pastor disse, é a minha família. Casei agora. Eu quero convidar o pastor para vir aqui à frente. E a família mais antiga, ele falou que tinha 56 anos, né? De fundação. A irmã Rosineide. Vem cá, abençoada, por favor, está aqui. Rosa, vem cá, irmã. Aí minha esposa não veio. Mas aí eu vou entregar o presente à família mais recente e à família mais antiga. É o CD da minha esposa. Aí fica de presente para os irmãos. Já que estamos tratando de família, então vamos presente. E tem uma das músicas, a música número 12, que é uma música que eu canto com ela. Tá certo? Fica um presente para os irmãos. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, porém, eu vou mexer com vocês, porque eu estou vendo um monte de homens aqui, sem as suas digníssimas famílias. Então eu vou pedir para, durante esse louvor, você sair do seu lugar e juntar-se à sua família. Você entendeu? Enquanto a gente canta. Não sai ainda não, deixa começar o louvor, a gente vai louvar juntos. Tem muito solteiro aqui? Tem muito. Quem é solteiro? Levanta a mão. Jesus. Eu dei uma receita tão linda ontem. Esse pessoal não estava aqui na ontem. Eu não sei o que é isso. Estava? Ouviu? Então faz, tá certo? Você que é solteiro. Nós vamos cantar juntos essa canção. Enquanto cantamos, você sai do seu lugar e vai para junto da sua família, tá certo? Pega a sua Bíblia, leva, que você vai ficar junto com a família. Ok? Então fica no lugar que você está, não. Procura, fica junto da família. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem forças de vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas o vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. É certo que provas virão, é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. A igreja pode sentar agora junto com a família. Eu penso
todos os dias, nós devemos buscar a face do Senhor e dizer: Senhor, ajusta a minha vida e ajusta a minha família para que ela seja segundo o teu propósito. Se você conhecer a canção, você canta. Senhor, você olha. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, mas sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Da graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que choras nesta cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto, na carta que Paulo escreve a Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, por favor. Abra a sua Bíblia. Romanos 12. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. A igreja pode permanecer sentada, não tem problema, pode ficar sentada. Romanos 12, lerei o versículo 1 e o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.
Amados irmãos, os desafios da família neste século são inúmeros, mas a gente vai tratar apenas de algumas coisas, pensando como base o texto que aqui está apresentado. E a primeira coisa que me chama a atenção do texto é o convite que é feito pelo Rei da Glória, já no versículo 1, a todos nós, para vivermos uma vida santa. Procure apresentar-te a Deus de maneira santa, o seu culto agradável ao Senhor, esse sacrifício abandonando o pecado e tudo que agrada a carne, o corpo, a mente, deixando tudo. Quando a gente olha para a família, a gente percebe a grande necessidade de encontrar base para o futuro. Base porque as nossas crianças amanhã terão as suas respectivas famílias e lá construirão um castelo com as suas próprias ideias que receberam como base na família principal, família primordial. Esse pensamento de viver vida santa faz mover todas as coisas na direção daquele que vive essa tal vida santa. Vamos pensar. Há registros na palavra da ação poderosa do Senhor, quando Ele mesmo direcionou a sua bênção sobre os seus. Vamos pensar. Abraão, agora Abraão, tirado de um lugar onde a sua família compartilhava muito da fabricação de ídolos, e agora ele é convidado pelo Senhor para fazer uma jornada, e ele vai com o seu sobrinho vai junto, e durante a sua trajetória ele encontra a dificuldade no relacionamento com o seu sobrinho. Por conta de quê? A água que os seus empregados tinham que dar para os seus animais, o campo que os seus empregados tinham que dar para os seus animais se alimentarem. Por coisas tão pequenas, a gente observa que infelizmente as famílias de modo geral enfrentam lutas por falta de diálogo, falta de comunicação, falta de paciência, falta de comunhão, falta de fé. A expressão que é dita a este nome é: em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. A expressão dita do próprio Deus àquele homem. Uma segunda experiência que a gente tem é ele já de idade, acompanhado de sua esposa, e ele então recebe a promessa de ser pai de uma grande nação. Sentam marido e mulher para discutir, conversar, compartilhar. E naquele diálogo a mulher diz: te deita com a escrava, tem um filho com ela, será perpetuada a tua semente. Então cumprida está a vontade de Deus. Mas a gente sabe do que deu. Aliás, até hoje tem uma guerra terrível lá na Palestina por causa disso. Tudo começou ali. Porque simplesmente eles resolveram dar um jeitinho no jeito de Deus, ou ajudar Deus a fazer a vontade dele. Ocorre que nasce Ismael, depois nasce Isaac. Acontece que agora ele se vê numa encruzilhada e diz: Senhor, tenho que mandar embora o meu filho mais velho. A resposta de Deus veio lá atrás: você vai ter um filho com Sara. Ponto final, não tem discussão. A santidade, ela, quando é vivida pelo cristão, ele tem a tendência natural, normal, de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor. Obedecem tanto, este tal obedece tanto, que não dá um passo sem que Deus diga vá, sem que Deus diga não vá. Não toma uma decisão sem consultar com o Senhor.
não toma uma decisão sem consultar o Rei da Glória, porque existe uma comunhão íntima que faz toda a diferença nesta jornada que nós vivemos. As famílias vivem os seus desafios e precisam ser firmes. Eu diria então que quando as batalhas se levantam, se não estivermos firmes no Rei da Glória, poderemos ser atingidos. Diz a palavra do Senhor que praga nenhuma vai chegar em nossa casa. Diz a palavra do Senhor que mal algum nos acontecerá, mas isto é para os que vivem santificação. Isto é para os que têm a vida entregue, derramada na presença do Senhor, que são obedientes. Na obediência existem segredos que são descobertos ao longo desta jornada a nossa. Como cristãos, nós somos convidados a certas coisas, a estar em certos lugares, a estar com certas pessoas. E quando nós dizemos não a certos convites, soa estranho aos que nos convidam. Quando nós afirmamos que não vamos nesta direção, e não é porque somos crente, não é porque somos da igreja, não é porque o pastor proíbe, não, é porque o Senhor da glória habita em nós e nos incomoda uma vida santa. Esta é a grande questão desta tal vida de santidade. Olhando para a família, pensemos numa família de 4 pessoas, marido e mulher, 2 filhos. Pensemos que esta família esteja estruturada em santidade e cada um cumpra com o seu papel, como disse ontem o esposo, o pai, o marido, tem uma responsabilidade muito séria. É ele o sacerdote do lar, da família. Digamos que cada um cumpra com o seu papel. E como diz a palavra, esta sua esposa seja a ajudadora. Cada um cumprindo o seu papel. Digamos que os seus filhos sejam obedientes e honrem os seus pais. Esta família tem a tendência de ser abençoada. Acontece que ao longo da jornada, alguns vão se desviando para a direita ou para a esquerda. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção para esta vida santa a partir da vida pessoal, particular. Então preciso colocar aqui: a minha família é abençoada a partir da minha intimidade com Deus. A sua família é abençoada a partir da sua intimidade com Deus. Eu não vou à igreja hoje porque o meu marido não vai. Não, a minha família é abençoada a partir da minha comunhão com o meu Deus. Eu não vou à igreja próximo domingo porque os meus filhos vão fazer outra coisa. Não, a minha vida é que, a minha comunhão com Deus é que abençoa a minha família. Então pensemos assim. Eu fico às vezes meditando como é que algumas pessoas dão mais importância a qualquer outra coisa do que aquilo tudo que é ligado ao reino de Deus, enquanto a palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, a nossa vida é abençoada e por consequência a nossa família é abençoada. Alguém dizia a mim: eu gostaria muito de ter uma família como a família de fulano. Dizia eu: ótimo, então começa a orar igual a fulano. Ótimo, então começa a cultuar igual a fulano. Vai lá com sua família e faz aquele momento familiar na presença de Deus. Ótimo, então tem um momento de refeição com a família para compartilhar das bênçãos e das misericórdias do Senhor. Ótimo, então ensina a tua criança, o teu filho, o caminho do Senhor. Ela não vai se desviar. Você quer as bênçãos do Senhor sobre a sua família? Então começa com a sua vida. Algumas coisas que estão em secreto, que só você e Deus sabem, precisam ser deixadas de lado. Enquanto Josué cumpria com a sua tarefa e todo o povo enfrentava a batalha,
prosseguia passando por Jericó como um rolo compressor, derrubando os muros pela graça de Deus, e foi o Senhor que fez assim, mas o povo todo invadiu, o exército invadiu aquela cidade e tomou as providências. Povo vitorioso. A próxima cidade chama Ai. E o povo foi envergonhado. O exército de Deus foi envergonhado, porque uma pessoa conduziu a sua família a desobedecer a ordem que Deus havia dado. Guardou para si e para os seus riqueza, tesouros, e Deus havia dito: não guardem nada, não fiquem com nada, tudo deve ser destruído, porque a cidade ela está manchada pelo pecado e não serve. Deus estava fazendo a observação da necessidade de cada um que invadia aquela cidade, por ordem de Deus, cada um que com sua família estava compondo essa jornada do povo do Senhor lá naquele período, vivesse vida santa, vivesse a santidade que agradasse o Rei. Então não se contamine, perdoe-me, queridos. Mas como tem gente dando atenção a coisas que desagradam a Deus, e ainda perguntam: por que a minha família está assim? Deveremos cumprir a nossa meta de estar na presença do Senhor de maneira inteira. Os servos do Senhor, registrados na palavra de Deus, viveram desafios iguais a nós. Iguais a nós. Algo que entra como desafio é a quebra dos conceitos familiares herdados que não servem ao Deus da glória. Meu filho, vai lá. Quebra o altar que teu pai construiu. Destrói aquele altar. O altar construído e mantido por teu pai. Destrói. Eu quero abençoar a cidade. Eu quero abençoar a família. Eu quero abençoar a tua vida. Destrói. Mas meu pai construiu. Destrói. Ele vai lá e destrói aquele altar. E diz a ordem de Deus: agora constrói um altar só para mim. Pega o animal, o boi, e então sacrifica o bem, um holocausto para mim. Faz isso para mim. Destrói o altar que não serve. Ergue o altar que me agrada. Destrói o altar que foi construído por homens e com a intenção errada, e levanta o altar que me agrada. O casamento, ele deveria ser para o louvor e a glória de Deus, mas muitas vezes ele é apenas para mera exposição de beleza. Alguns casam pela beleza do outro, acham o outro lindo, maravilhoso e casam. Daqui a pouco vão dizer: vou me separar, porque há incompatibilidade de gênero. Alguns casam com interesse na posição que o outro se encontra. Bem, desempregado, eu quase não terminei os estudos, estou trabalhando naquele mercadinho, apareceu aquela bênção, um carro do ano, tem uma boa situação econômica, é de Deus. Entra numa relação de cabeça, não sabe nem se Deus ordenou que assim fizesse. Quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, como eu disse ontem, eu venho de uma linhagem histórica, familiar, muito complicada. E quando eu me converti, eu me lembro que eu cheguei para meu pai para dizer, mas minha mãe, junto com os demais, fomos nos aproximando e pensávamos: como é que a gente vai contar ele agora? Como é que a gente faz um negócio desse? Porque estava enraizado na nossa família, já desde os antepassados, uma vida ligada a ídolos, ligada a deuses, ligada à violência, ligada à prostituição, ligada a bebida alcoólica, ligada a tantas coisas. E agora, como dizer? Deixei tudo isto, quebrei o altar erguido e vou eu começar do zero o altar que agrada a Deus. Isto começa na minha vida. Como dizer? Mas aí a necessidade
de declarar esta vida diante do Senhor, não nos deixa calar. Pelo contrário, meu Pai, está rompido agora tudo aquilo para a minha vida, está rompido tudo aquilo que foi construído pelos antepassados. Pensemos bem, queridos, romper com aquilo que foi construído a tanto custo. Os nossos antepassados, muitos deles se arrastaram pelas ruas de cidades, subiram escadarias, se ralando todo, só para adorar uma imagem de escultura. E agora chega um indivíduo de 8 anos e diz: a partir de agora eu estou quebrando esse negócio. Lá está o altar de adoração a Santo Fulano, Santo Beltrano, Santo Ciclano, tanto santo. E agora você diz: eu estou rompendo com tudo isto, não quero mais conversa. Lendo um livro que conta a história de um missionário que fora trabalhar com os índios, isso na América do Norte. E este americano adentra, creio que é terra de gigantes, alguma coisa assim, a terra de senhores gigantes, alguma coisa assim, o nome do livro. E o missionário vai com sua família, vai com sua esposa, vai com outros missionários cumprindo, e a missão deles era alcançar a tribo canibal. E a primeira experiência que eles têm é ver os tais índios matando e comendo os inimigos, os rivais de uma outra tribo, com a ideia, orientada pelo pajé daquela tal tribo, de que se alimentando da carne daquele guerreiro, eles assimilariam, receberiam o poder, a autoridade da sua vítima, porque era um guerreiro. Então eles olhavam isso como honra. O missionário cumpre com o seu papel. A sua vida se encerra pendurado no madeiro, e a sua carne sendo rasgada para ser alimento daqueles tais índios, enquanto do outro lado da margem do rio, os outros missionários, inclusive a sua esposa, observavam tudo sem nada poder fazer. Os missionários foram embora, voltaram para as suas cidades, e a igreja começou a orar. E aquela mulher se recompôs e disse: Deus me mandou voltar. E voltam para aquele mesmo lugar. O pouso era difícil, só havia um pequeno. Isso se passa nos anos 40, por ali. E lá está aquela mulher com outros missionários, mais uma vez tentando alcançar aquelas vidas. Aqueles índios lá sacrificavam seus próprios filhos se nascessem doentes, porque a cultura deles estava enraizada em suas vidas. Acontece que o filho do pajé escutou que o missionário, enquanto era assassinado, dilacerado, escutou o missionário dizer: Deus perdoe todos eles. E aquele filho do pajé vai justamente aos novos missionários e os outros que já estavam e voltaram, para saber como isso é possível. E na explicação eles contaram a respeito de Jesus que morre lá na cruz. O filho do pajé, é ele que se converte primeiro. Ele entra na cidade e vai até o local onde o pai fazia as oferendas, e com o barrote nas mãos destrói absolutamente tudo, dizendo ele: eu creio em Jesus Cristo, estou quebrando esse altar agora. A história conta no livro que houveram muitas lutas espirituais, que o pajé ficou envolvido de demônios e forças infernais, para então se levantar contra o seu próprio filho, dando ordens aos guerreiros que o matassem. Mas um a um os guerreiros foram soltando as lanças, dobrando os joelhos e se rendendo a Jesus.
Por último, o pajé diz: eu não consigo entender. Mas ele também se rende a Jesus. O primeiro pastor daquela tribo é justamente o filho do pajé, que tem toda uma trajetória de mudança. Ali foi rompido, foi quebrado o altar erguido da concepção antiga, arcaica, daqueles que estavam presos a práticas ruins, e agora fora então erguido um altar em adoração ao nosso Deus. A cultura não pode ser maior do que o meu Senhor. A cultura não pode ser maior, mais poderosa do que o Rei da Glória a quem nós servimos. E eu não estou falando apenas da questão dos índios, eu estou falando da nossa cultura. Quantas pessoas eu já não escuto, aliás, eu ainda escuto dentro das igrejas, afirmarem em certa ocasião: Vixe Maria! Eu escuto isso de vez em quando de pessoas que se dizem crentes. E uma vez eu expliquei o que isso significa. E a pessoa disse: pastor, nunca mais eu falo isso. É uma palavra de louvor, reconhecimento e clamor ao poderio de uma tal senhora, que não ouve, não fala, não vê, que morreu e não ressuscitou, que não foi lá à cruz para morrer por nós, que não é intercessora de ninguém, porque diz a palavra de Deus: não há outro nome, nem no céu, nem embaixo do céu, nem em nenhum lugar, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Romper essa ideia fixa na cabeça de alguns, construída a duras custas. Helena, quando se converteu, aqui em Xandelegria, eu era pastor em Xandelegria, e Helena me encontrou dentro de um ônibus, uma jovem de 15 para 16 anos, e Helena disse: pastor, o que está havendo na sua igreja? Eu só estou escutando rumores, o que está havendo? E eu disse: Helena, você tem que ir na igreja para ver com seus olhos. E Helena foi, sentou no primeiro banco e ficou ali, católica, apostólica, romana do pé roxo. Participava de tudo do mês de maio. Tinha um altar erguido dentro da sua casa. Estudava em colégio de freira. Fazia todo o papel de um coroinha. Tinha todos os compromissos e estava responsável por certas áreas que o padre lhe havia confiado. E ela foi à igreja naquela noite. Sentou no primeiro banco, foi muito bem recebida. E nós começamos a anunciar, através dos louvores, através dos cânticos, através do texto lido, através das orações, através da comunhão dos irmãos, começamos a anunciar. E então Helena, naquela noite, ela simplesmente disse: eu aceito esse Jesus. Se converteu, entregou a vida a Jesus, amém. A igreja entrou em festa. Agora, dizia Helena: como eu vou chegar na minha casa? Nós fomos levar a Helena por segurança. Fui até a porta, e lá de dentro aquela mulher com voz braba dizia: é crente? É pastor? Soltou lá umas 3 palavras indecentes que não vale a pena repetir jamais, e disse: se você está com eles, você vai com eles para onde eles forem. Jogou para o lado de fora as roupas. Tentei conversar com aquela senhora e explicar o que havia acontecido. Tentei dizer a ela que o que ocorreu foi uma decisão pessoal, e que ninguém é obrigado a seguir os mesmos conceitos familiares. Ninguém. Mas ela não quis ter ouvido. Helena teve que dormir na casa de outra pessoa naquela noite. Enfrentamos uma batalha terrível. Helena então chegou na escola que estudava e disse: estou saindo, estou mudando de escola. Eu disse: não mude. Pastor, não mude, fique lá. É lá que Deus vai lhe usar, fique lá.
É lá que as pessoas vão ouvir de você a respeito deste Senhor, desta salvação. Fica lá na escola, permanece na escola. E na hora que for chegar diante daquela imagem, não chega. Na hora que mandar se prostrar diante de A, de B, de C, não se prostra. Se prostra só diante do Rei da Glória. Hoje, Helena é casada, tem uma filha linda, o esposo é comprometido com o Evangelho, é baterista inclusive. Helena está envolvida com a igreja e toda a sua família é rendida ao Rei da Glória, aleluia. Romper com o altar erguido, que não serve para agradar a Deus, é parte crucial da família. É importante que a família faça isso. Não dá para ficar com a síndrome já criada neste país: eu nasci assim, me criei assim, vou morrer assim. Já vi muita gente dizer: meu pai era, eu tenho que ser, eu tenho que seguir os passos da minha mãe, eu tenho que andar igualzinho. Já ouviu falar da Vida Maria? Pois é, a cena é assim: uma criança debruçada na janela, aquela casa de taipa, olha do lado de fora, a sua mãe, que com outro já quase por chegar, estende roupas, enquanto mais à frente uma senhora quase sem vida tenta fazer as coisas, e uma mais velha ainda deitada num caixão no centro da sala. A cena se passa, de repente Maria está no lugar da mãe, já grávida, com a filha na janela, estendendo roupa. A cena se passa, lá está Maria, já idosa, fazendo algumas coisas, enquanto a sua filha que estava na janela agora estende roupa, e esta tem uma filha que está na janela estando ela grávida. E a última cena é mais uma vez uma criança na janela olhando Maria sepultada. Vida Maria, recorrente, não muda, continua, a história se repete. Filhos que aprendem dos seus pais aos vícios, filhos que aprendem dos seus pais a ignorância, filhos que ouvem dos seus pais: você é homem e homem não chora. Filhos que ouvem dos seus pais, que falam abertamente. Os vizinhos que prendem as suas filhas: meu filho está solto. Filhos que ouvem dos seus pais: se brigar e apanhar, apanha em casa, portanto você é homem, é macho. Entre outras coisas que a gente escuta falar, mas não é só isso. Mesmo que o pai seja amoroso, carinhoso, assim com a mãe, pais que adentram em suas casas ídolos e altares demoníacos, a partir de cenas que se passam nas TVs dentro dos nossos lares, quando duas mulheres já de idade se beijam numa cena de novela como se fosse a coisa mais natural do mundo, e o mundo diz: isto é bom, e as crianças assimilam porque os pais fazem entrar em seus lares e fazem daquilo um altar. Pensar que os heróis desta nação, desta juventude, são em sua maioria, não todos, em sua maioria gays, lésbicas, viciados. Em sua grande maioria são descomprometidos com Deus, com a família, com a Bíblia, com a palavra. E os nossos filhos estão ouvindo e aprendendo, recebendo aquela informação que vai sendo levada. Me lembro na quinta série, professora Marluce, ali no Alto do Cristo, entre Cavaleiro e Curado, por ali. Eu morei em Curado há muito tempo. E a professora Marluce dava aula de ciências, quinta série. Chegou a hora de aula, eu andava sempre com a Bíblia na bolsa, sempre lendo. Ela vai dar aula, e naquele momento ela teria que falar sobre a maneira como o homem evoluiu. E lá estava o livro de ciência, com aquela imagem que todo mundo conhece, né? E ficamos ali esperando a aula da professora Marluce.
Aguardamos. Ela respira fundo, ainda sentada. Olha o livro, folheia de mais umas 2 ou 3 vezes. Fica de pé e diz: olha, gente, eu não estou em condições de dar aula hoje. Eu não estou em condições de dar aula hoje. Mas eu quero convidar o Altair. Eu sei que ele é crente. Todo ano eu tenho que dar essa aula. Aqui está certo. Todo ano. Porque as turmas sobem, eu tenho que dar essa aula. Mas eu não consigo, eu estou olhando, eu não estou conseguindo assimilar. Altair, será que você pode apresentar a gente? Como é que você crê? Eu me levantei, fui lá para frente, puxei a Bíblia, livro de Gênesis, e disse: Deus criou o homem. E comecei a contar como foi. A história linda, poética. Sopro de Deus, a vida, a existência, o presente do rei, a imagem e semelhança do Senhor não pode vir do macaco ou de qualquer outro animal. Eu não percebi quando terminei a aula, haviam pessoas do lado de fora da sala assistindo a tal aula que eu estava dando. Lá pelas tantas, dizia aquela professora: nunca mais eu dou uma aula diferente. Anotei todos os pontos. Eu estou abandonando a criação, a evolução, e estou me rendendo a esta tal criação. Tempos depois, eu já estou adulto, policial militar, encontro na loja Figueiras Calçados alguém que trabalhava lá e dizia: Altair. Eu olhei e disse: você não me conhece? Estou tentando. Ele disse: eu sou Edson. Edson? É? Estudamos juntos. Estudei com você. Estava lá naquele dia, naquela aula de ciências. E dizia ele: até ali, eu que era espírita e que frequentava os lugares com a minha família, fiz muitos trabalhos para lhe destruir, mas aí ali eu vi algo diferente. Vou lhe contar o que houve comigo. Deus me incomodou e eu me converti, sou crente, eu e toda a minha família, para a glória de Deus. A quebra dos altares, a quebra dos conceitos. Tem uma música que foi utilizada por uma dessas novelas, uma novela infantil, uma melodia linda, as crianças sentadas, assistindo, curtindo, gostando, e diz a letra da música: ali onde Deus se faz de esquecido, onde só há anjos caídos, ali serei feliz. Onde é que só há anjos caídos? Onde é que Deus não se lembra? E a afirmação ser embutida na cabeça de algumas crianças: é ali que eu serei feliz. Onde o Senhor Deus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, e o levarei, e eu direi: vinde, benditos meu Pai, possuir por herança as mansões celestiais que estão preparadas desde a fundação dos tempos. Entra no gozo eterno. Os céus foram preparados, foram criados por Deus para nós que nos andemos ao Rei da Glória. A quebra do altar de tudo que não agrada a Deus é imprescindível, é importante para sermos alcançados pelo Senhor, com perdão. Eu era pastor de uma igreja há alguns anos atrás, lá em Casa Amarela, e o jovem não pôde ir ao compromisso que nós tínhamos num sábado. Ele era inclusive um dos músicos, ele não pôde ir. Nós tínhamos que cumprir o nosso papel, ensaiamos, nos organizamos e tal, e vamos ao compromisso. E eu chego em casa para me trocar. A gente vai sair já já. Eu fui em casa me trocar rápido. Quando isso, liga a TV. Ligou-se a TV. Quando ligou-se a TV, caiu justamente no programa que... programa desses aqui do estado, né, local, com apresentações de banda. Isso é um programa secular. Só que a televisão, ligamos e não mudamos. Aí ligou e, de repente, peraí, deixa nesse canal, deixa eu dar uma olhada. Lá está o músico de nossa igreja
tocando brega da pior qualidade. Mas no domingo anterior ele estava dizendo: eu sou livre, eu sou livre. Os altares que são erguidos, que desagradam a Deus. Meninas, adolescentes que estão atrás, seguindo um certo grupo coreano. São 5 garotos, parecem mais meninas. Para incutir na cabeça das pessoas que aquele com trejeitos efeminados, ele pode ser o ídolo. Aliás, pode ser um bom partido para casamento. Não deveríamos nós termos mais cuidado com os altares que erguemos? Alguém me dizia: olha, pastor, se meu filho morrer, eu morro junto, porque ele está acima de tudo. Disse eu: engula as suas palavras, porque Deus ouve a sua voz, Ele coloca em prática a sua ação poderosa, lhe trazendo o castigo que você não quer viver. A minha filha, eu passei 13 anos casado, sem filhos. O nosso projeto era ficar 3 anos, vamos aproveitar o casamento, depois os filhos virão. Mas aí os filhos não vieram. Não tem filho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. No 6º ano minha esposa engravidou. Irmãos, como mente. O físico começou